Olá, queridos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, fazendo mais uma devocional. Desde já, eu gostaria de te convidar para que você venha se inscrever no nosso canal e dê o seu like, esteja nos abençoando. Amém, amados? Está compartilhando uma palavra que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 19, no verso de número 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também Barzilai, o Gileadita, desceu a Rogelim e passou o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, que ele sustentara o rei quando estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: Quantos serão ainda os dias e os anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Porque há de ser que o teu servo ainda é um peso morto ao rei, meu Senhor. Somente até aqui, queridos. Interessante, querido, o texto que nós acabamos de ler fala a respeito de uma situação que o rei Davi vivera após a traição do seu filho Absalão na tomada do seu reino. E nesse momento de retomada do rei Davi, quando ele está vivendo esse momento difícil, angustiante de sua vida, Barzilai sustentou Davi e os seus companheiros em meio a essa situação, ajudando Davi. Davi, no sentido de gratidão, faz um convite a Barzilai dizendo: vem comigo e eu te sustentarei. Queridos, Davi está convidando Barzilai para se assentar à mesa, para tomar um dos seus melhores lugares à mesa do rei. E muitas vezes nos dada grandes oportunidades, como foi dada a Barzilai. E Barzilai agora começa a ter as suas desculpas, dizendo que, primeira coisa, ele fala a respeito de sua idade. Eu já sou velho, já tenho 80 anos. Por acaso eu posso dizer quantos dias mais eu viverei? Olha a preocupação de Barzilai. E interessante, queridos, que são inúmeras desculpas. Depois ele diz que ele não sabia nem mais discernir entre o bem e o mal. E a terceira, ele fala que ele não sentia mais o gosto das coisas, não tinha mais prazer na vida. E disse mais, dizendo para o rei: eu não poderei nem ouvir o som dos cantores. Queridos, ele se reserva a dizer que ele não estaria mais apto a estar adorando, ele não poderia mais adorar. Quantas desculpas nós damos? E a última desculpa que ele dá, ele diz: seria eu um peso morto ao rei. Deixe-me ficar e ser sepultado junto com os meus pais, daqui do Rio Jordão. Interessante, amados, que o rei tem nos convidado a vivermos o melhor. Ele está dizendo para nós que há um lugar na mesa, que a nossa disposição em servir, em agradar ao Senhor, que isso é bem quisto e bem visto aos olhos de Deus. Interessante, amados, que esse homem dá essas desculpas, mas nós vemos que quando nós nos achegamos ao rei, existe algo muito especial nisso. Eu gostaria de fazer menção também de um texto que fala a respeito de uma mulher que ela sofria há muito tempo, há mais de 12 anos. A Bíblia nos relata isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso de número 43. E essa mulher, ela perdeu praticamente tudo que tinha, despendeu de tudo que tinha, de gastos com os médicos, e nada resolvia o seu problema, a sua grande dificuldade, a sua enfermidade. Mas sabendo que Jesus ia passar por aquele lugar, ela toma uma decisão de tocar em Jesus. Queridos, interessante, algo me chamou a atenção nesses dias, que Jesus ele usava uma veste sacerdotal. Era uma túnica, e essa túnica não tinha costura.
Interessante que quando essa túnica ela foi feita para os sacerdotes, naquele tempo de Moisés, algo me chama a atenção, que essa túnica era usada por cima das vestes. Mas Jesus, se manifestando como sumo sacerdote, ele usava essa veste por debaixo. Ela ficava debaixo de outra veste. E interessante que quando essa mulher toma a decisão de tocar nas vestes de Jesus, essa veste simboliza a unidade perfeita, ela não tinha costura. A unidade de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. Interessante que quando essa mulher, numa atitude de fé, ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Ela alcança o favor do Rei. Eu quero dizer para você hoje que nós vamos alcançar o favor do Rei, dependendo da nossa disposição, dependendo das nossas atitudes diante dele. A nossa atitude pode mudar toda a história. O Senhor está dizendo para você hoje, toque pela fé. Sabe, amados, interessante que essa mulher é curada. No Evangelho de Mateus, há uma narrativa dizendo que Jesus ele chega a Jerusalém. E chegando lá, alguns homens vão ao encontro de Jesus. E eles rogam a Jesus que tão somente tocassem em suas vestes. Eles não pedem milagre, eles não pedem nada, eles só entendem que pela fé eles queriam tocá-lo. E sabe, queridos, está registrado em Mateus, no capítulo 14, 34, para os irmãos que queiram ver e ler esse texto. Interessante, amados, que Jesus vinha de um fato tremendo que a Bíblia nos narra anteriormente, dizendo que Jesus anda por sobre as águas e Pedro vai ter com ele. Nós conhecemos essa história. Jesus acalma a tempestade. Eu quero dizer para você que depois de tudo isso, acontece isso chegando em Jerusalém. E diz a palavra de Deus que aqueles homens simplesmente foram levados até Jesus para tocar nas suas vestes. Eles sofriam de todos os males que você possa imaginar, de toda sorte de problema, enfermidade, mas eles tocaram em Jesus e todos eles ficaram curados, todos eles foram abençoados. Eu quero frisar isso nessa palavra que eu estou meditando com os irmãos no dia de hoje. Queridos, na carta aos Efésios, entenda isso, no capítulo 1, no versículo de número 3, diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, vamos tomar a atitude de tocar em Jesus pela fé, sabendo que Ele tem providenciado a nossa bênção, a nossa vitória. E que nós já fomos abençoados. A palavra aqui frisa isso, que nós somos abençoados. Você é abençoado. A partir do momento que você venha até Ele com o coração quebrantado diante dEle, reconhecendo as suas falhas, as suas faltas, Ele está pronto para te abençoar. Toque em Jesus hoje. As nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Eu quero terminar contando uma experiência de um amigo. Um dia ele me contou algo que eu fiquei maravilhado. Ele teve um sonho e ele falou que naquele sonho ele viu um anjo e aquele anjo levava ele, conduzia ele a um lugar. E naquele lugar tinha muitas coisas, era como se fosse um grande galpão onde tinha muitas coisas. Ele falou que lá tinha de tudo que você possa imaginar. Ele falou assim, ele não entendia quão grande era aquele lugar. E ele perguntando para aquele anjo, que ele discerniu que era um anjo, entendeu que era um anjo, naquele sonho dele. Ele pergunta, o que é esse lugar, o que é isso? E ele responde, aqui estão as bênçãos que as pessoas deixaram de receber, porque não pediram, porque não se posicionaram, porque não tomaram uma atitude diante do Todo-Poderoso. Eu quero deixar essa experiência para você nesse dia.
que nós somos abençoados. Abra a tua boca, toque em Jesus, porque nele nós somos mais do que vencedores. Amém, amados? Eu gostaria de deixar essa palavra para a sua meditação nesse dia, em nome de Jesus. Amém.